o mesmo para as pessoas e para andar de bicicleta. Somente quando se move é possível manter confortavelmente o equilíbrio. Bem, e quando a pessoa não consegue se mover em direção ao futuro? E quando esse mesmo futuro é para ela algo ameaçador que a paralisa? Sejam muito bem-vindos ao canal Psiquismos, e o tema de hoje é ansiedade patológica. Bem, em falar em ansiedade, gravar vídeo pro YouTube dá muita ansiedade. Mas vamos lá, pessoal, vamos fazer o nosso melhor aqui. Aqui temos algumas palavras relacionadas à ansiedade, como preocupação, insônia, insegurança, ameaça, incerteza, desamparo, procrastinar, esquiva, fuga, inquietação, desejo, punição, medo, angústia, antecipação. Bem, vou deixar vocês olharem essa nuvem de palavras. Bem, agora vamos ver o que diz o DSM-5. Ele é um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Bem, como o próprio nome diz, ele tem caráter descritivo. E ele vai falar dos sintomas emocionais, psicológicos e também vai apresentar estatísticas. Como exemplo de sintoma emocional, nós temos a taquicardia e psicológico, nós temos a preocupação excessiva. Também vai diferenciar um pouco dois conceitos bem próximos e parecidos. O medo, que é a resposta emocional à ameaça iminente, real ou percebida, e a ansiedade, que é a antecipação da ameaça futura. Então, o medo ele está acontecendo no presente. E a ansiedade, eu estou prevendo que algo ruim vai acontecer. Seja isso real ou seja também fruto da minha imaginação. Esse manual ele vai estabelecer alguns critérios para considerar a ansiedade patológica. Entre eles está a persistência de no mínimo 6 meses e, além disso, tem que acontecer diariamente na vida da pessoa. Ser desproporcional ao perigo real da situação. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa ela tem que apresentar um trabalho em um evento. E o que acontece é que ela não vai a esse evento e não apresenta o seu trabalho. Isso está sendo prejudicial para ela, porque está desperdiçando a oportunidade no seu trabalho. Então, não que não seja normal ficar nervoso diante de uma situação de se apresentar em público, é perfeitamente normal isso. Porém, quando a ansiedade não é tão alta, é possível enfrentar essa situação. Ou seja, trazer prejuízos na vida social, acadêmica, profissional ou familiar. Uma curiosidade é que os transtornos de ansiedade são maiores em mulheres. A proporção é de 2 para 1. Como eu disse, ansiedades no plural, porque o manual vai falar de vários transtornos relacionados à ansiedade. Eu vou citar brevemente cada um. O transtorno de ansiedade de separação é quando a pessoa teme ficar longe do seu objeto de afeto. Pense numa criança que não quer ir para a escola, não quer sair de casa, não quer ir ao parque, brincar com seus amigos para ficar perto dos pais. E a fobia? Fobia é um medo específico, como medo de penas, medo de tubarão, medo de cachorro, medo de barata. Vocês podem pensar em várias possibilidades, porque isso vai variar de pessoa para pessoa. O transtorno de ansiedade social é quando a pessoa teme ser avaliada em contextos onde ela está em eventos sociais, né? E o que acontece? Ela teme ser julgada de uma forma ruim. Ela põe na cabeça dela que a pessoa que está diante dela deve achá-la um fracassado, ou que ela está suando muito, ou que está tremendo e com certeza vão perceber isso e ela se sente envergonhada. Então, é um pouco disso.
O transtorno do pânico tem a ver com os ataques do pânico, só que os ataques do pânico nem sempre significam transtorno do pânico. Podem estar relacionadas a outros transtornos e também pode ser normal. Por exemplo, se alguém está no alto, no pico de uma montanha, ela pode ter um transtorno de pânico e isso ser considerado razoável. Mas quando a pessoa tem uma sequência de transtornos do pânico, sequência de ataques do pânico, e ela passa a temer o início desses ataques de pânico, isso pode se caracterizar um transtorno. A agorafobia é o medo de ficar em espaços que não deem escape para ela, que ela não possa fugir. Pode ser locais fechados, por exemplo. Sobre o transtorno de ansiedade generalizada, eu vou descrevê-lo mais adiante. O transtorno de ansiedade induzido por substância, o próprio nome já fala um pouco, né? Mas imagine uma pessoa que ela consuma, né, alguma droga, e aí, antes dela consumir a droga, ela sente aquela ansiedade, antes disso ocorrer. Bem, o que eu quero chamar a atenção aqui é que cada um deles vai se diferenciar pela situação que induz o medo e a ansiedade, né? E que vai desencadear essas respostas de esquiva, né? E também pensamentos, né? Ansiosos associados. Bem, agora eu vou falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Ele é a preocupação ou ansiedade associada a pelo menos 3 dos sintomas abaixo, que são inquietação ou sensação de estar com nervos à flor da pele, fadiga, dificuldade em concentrar-se ou situações de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular, perturbação do sono, dificuldade em conciliar ou manter o sono insatisfatório e inquieto. Bem, pessoal, eu também quero dizer que a TAG, né, ela é a ansiedade de forma geral, consideram-se, a TAG, ela é crônica, né, então não tem uma cura, a pessoa tem que aprender a lidar com a ansiedade, com o medo ao longo da vida. Em alguns momentos a pessoa vai estar mais ansiosa, em outros momentos vai estar menos ansiosa, e uma coisa que pode ajudar tanto na prevenção quanto nos picos de ansiedade é a terapia. E eu vou falar um pouco mais adiante sobre